acho menina, porque eu me conheço. Porque dele é o domínio, dele é o poder, dele, diz a palavra, são todas as coisas. É por ele, para ele e por meio dele. São todas as coisas. Por isso, a Jesus a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém? Você pode dizer comigo com toda a força do seu coração: a Jesus. É para ele, por meio dele, por causa dele, por amor dele a mim. Por amor dele a mim. E pelo meu amor a ele. São todas as coisas. A ele, pois, a glória. Pelos séculos dos séculos. Amém? Muito obrigada, Comunidade Cura, muito obrigada, pastora Marta, muito obrigada a cada um dos irmãos e irmãs que aqui servem ao Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estava tentando lembrar ali, acho que já tem um tempinho, acho que a última vez foi antes da pandemia, pastora. Então eu não estou errada não, foi antes da pandemia, mas eu estava com saudade. E saudade, quando chega, a gente tem que dar um jeitinho de matá-la um bocadinho, né? Então, irmãos e irmãs, tenho muito prazer em estar aqui, muita alegria. Sempre fui recebida nesta casa com muito amor, com muito acolhimento. E eu desejo que nessa noite você continue sendo abençoado como a gente já foi até agora. E que tudo que fizermos, em toda palavra, em toda ação, tudo que fizermos, nós possamos fazer para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero aproveitar uma coisa hoje. Estou com saudade, pastor, então vou fazer uma coisinha, tá bom? Eu gostaria de ensinar uma canção desse tamanhozinho, um louvor ao Senhor desse tamanhozinho, mas que todos nós, até aquelas pessoas que nos visitam e que não sabiam muito dos hinos que foram cantados, pode só aprender para a gente poder cantar junto antes de abrirmos a palavra do Senhor, amém? Então vocês se preparam, porque quem está no quartel, tem, como é que é? Soldado quando está no quartel, ou tem, como é que é? Nem sei mais, como é que é? Tem serviço. Então, eu vou tocar uma vez e depois vocês vão tocar, tá bom? Então, vamos lá. Então, é assim, presta atenção. A letra é muito fácil, muito fácil. Diz assim: grande e fiel é o Senhor meu Deus. Repete, igreja. Repete para você não dormir. Grande e fiel é o Deus Criador. Tudo o que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. De novo. Tudo que faz tem um toque de poder e glória. A minha vida tem um toque de poder. Aí depois nós vamos falar, a sua vida tem um toque de poder. E por último nós vamos dizer, as nossas vidas, depois. Isso é outra coisa. Então, olha só como é que é. Tem como ligar aqui? Tem, né? Não, está muito alto. Tá. Sol maior é melhor? Ou Fá? Pode ser Fá? Pode Fá. Isso aqui é. E cadê quem vai tocar a bateria? Quem vai tocar a bateria? Eu vou tocar em Fá, se eu achar que ficou muito grave, eu jogo, aí a gente sobe. Aí ficou muito grave, a gente sobe, tá bom? Então é assim, presta atenção, hein, menina? Grande e fiel. Já vi que tá grave. Eu sei. Ai, tá muito grave. Vai lá. Grande. Tem que ser sol. Vamos embora. Grande e fiel é o Senhor meu Deus. Grande e fiel é o Senhor Criador. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder e glória. A minha vida tem um toque de poder. Só isso.
é o Senhor, meu Deus. Grande e fiel é o Senhor, Criador. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder e glória. A tua vida tem um toque de poder. Louvado seja Deus. Isso vai acontecer no céu, meninos. Vocês se preparam. Quando a gente falar assim, agora Jesus, pimba, e tá aí, ó, resolvido. Você aprendeu? Você aprendeu? Aprendeu? Então, fala comigo. Grande e fiel. Depois. Muito bem. Isso. De novo. Grande e fiel. Ai, já virou lá. Jesus de misericórdia. Isso é tudo de bom. Então, agora acabou, meu filho. Agora acabou, minha filha. Se você não cantar, agora vai ser varinha de goiaba. A sua mãe já te bateu? A sua mãe já te bateu com varinha de goiaba? A minha não bateu, não. Hoje não pode, né? Hoje não pode, não. Hoje não pode bater em criança, não. Mas a gente levava umas varadas de quiabo, ficavam umas lascas assim, ó. Eu nunca apanhei, não. Mas ficavam umas lascas que só Jesus na calça. Então, vamos lá. Está escrito agora, está escrito. Então, vamos embora. 1, 2 e... Grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Diga! Grande e fiel é o Senhor, Criador. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder e glória. A minha vida tem um toque de poder. Quando você falar a minha vida, você vai fazer assim. Faz. Isso, o desodorante não venceu, não. Vai. Assim. Sim, isso. Põe a mãozinha lá em cima, assim, faz assim. A minha vida tem um toque de poder. Quando a gente for cantar a tua vida, olha, a Bíblia diz que a palavra do Senhor me garante que quem eu abençoar será. Então você vai fazer assim. Você vai fazer assim, para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está atrás de você e para a pessoa que está na sua frente, vocês podem fazer para mim. Então, olha só, a tua vida, estica, tem um toque de poder. A minha vida tem um toque, a tua, agora a tua. A tua vida tem um toque de poder. Agora, eu vou levar choque? Não vou levar choque, não. Solta essa mão aqui, rapaz. Solta. Aí você vai fazer assim. As nossas vidas têm um toque de poder. Não, eu vou fazer com outra pessoa. Aqui, assim. Tá bom? Então, ensaio. Muito bem. Vamos, menino, eu quero terminar antes das 5 da manhã, vamos embora. Eu tenho que terminar antes das 5 da manhã. Vamos embora, de novo. Assim. Assim. Muito bem. Você aprendeu? De verdade? De verdade verdadeira? Então, em nome de Jesus, vamos ficar em pé. E vai ser em louvor a Deus e crendo que tudo que Ele faz tem um toque de poder. Então vamos lá, caprichando, igreja. Grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Grande e fiel é o Senhor, Criador. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder.
tem um toque de poder. Grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Grande e fiel é o Senhor, Criador. Esse é o nosso Deus. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. A tua vida tem um toque de poder. Grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Oh, glória a Jesus. Grande e fiel é o Senhor, Criador. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder. Tudo que faz tem um toque de poder e glória. As nossas vidas têm um toque de poder. Grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós cremos que estamos ligados ao Senhor, mas coloque agora toda a sua atenção, todo o seu olhar, todo o seu coração ardendo no trono de Deus. Espírito Santo da promessa, nós cremos da tua fidelidade, porque grande e fiel é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o teu nome, porque grande e fiel é aquele que nos teceu e que nos fez desde o ventre da nossa mãe. Oh, Espírito Santo, tudo que o Senhor faz tem um toque de poder. Por isso, nessa noite, nós te pedimos o toque de poder do Senhor sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem que está neste lugar. Porque, Senhor, eu não tenho como fazer isso, mas o Senhor tem, só o Senhor. Por isso, nós declaramos, Senhor, o Senhor tem toda a liberdade para fazer em nós tudo o que o Senhor desejar. Porque que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, recebe a minha mente, o meu coração, a minha boca na tua presença, pois eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se acomodar em nome de Jesus. E antes, enquanto a gente está preparando para abrir a palavra, eu quero apresentar para vocês o meu marido. Aqui, menino, olha que coisa linda, meninos. Menino, quando nós casamos, ele tinha barba preta. Só isso que mudou. O resto continua mesmo com a glória de Deus. E quero apresentar para vocês uma mãe que Jesus me deu, muito amada, muito querida, que tem me acompanhado desde que eu a conheci há 20 anos atrás e tem sido intercessora fiel sobre a minha vida. Tenho muito prazer em estar aqui, igreja. Mas antes de eu anunciar o texto que nós vamos receber do Senhor nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta e você tem que falar comigo quando eu te perguntar para você não dormir. Amém, igreja? Então tá bom. Como é que era basicamente o jeito que Jesus... Pastora, não pode falar? Não pode falar? Fica quietinha. Ouviu, pastora? Boca trancada. Ouviu, né? Tá bom. Qual a maneira que Jesus usava para ensinar? Fazendo o quê? Hã? Você fica quieta também. Você fica quieta também. Você estava ministrando aqui, eu achei que você soubesse. Fica quieta também. Como é que Jesus usava para ensinar? Falando? Muito bem. Então, agora que já deram uma colinha aí, vocês podem falar. Como é que Jesus usava para ensinar? Contando parábolas. E as parábolas eram quase sempre histórias, mas que tinham tudo a ver com a realidade da vida.
Ele falava sobre semente para um pessoal que trabalhava na agricultura. Ele falava de ovelha para o pessoal que vivia cuidando de rebanho. Ele falava de dracma, ele falava das mulheres que usavam aqueles diademas onde tinham as moedas, que eram sinal de honra para elas. Então, tudo que ele mexia, tudo que ele ensinava, tinha a ver com a realidade, com o conhecimento, com o que ele não chegava aqui falando de coisas que ninguém nunca viu, falando de situações que eles nunca viveram, mas não, ele falava da pessoa, do coração, da vida, do dia a dia. Hoje eu quero trazer uma parábola para os irmãos e as irmãs. Mas eu quero que você preste muita atenção para você não sair daqui falando o que eu não falei. Mas, pelo contrário, que você saia daqui tendo aprendido na palavra do Senhor. Então, eu quero te contar uma história verdadeira que aconteceu, mas que tem tudo a ver com o que a palavra de Deus vai nos ensinar essa noite. Amém, igreja? Está todo mundo junto comigo ou tem gente dormindo aí? Amém? Então, vamos trabalhar. Irmãos e irmãs, se tem alguma coisa que o brasileiro é doido, é maluco, é totalmente apaixonado, é por quê? Fala para mim. Mas se era para falar só o futebol, tinha que ser o 10ª palavra. Vocês acertaram de primeira. O futebol. Coisa que o brasileiro sabe é ser técnico. O brasileiro sabe é montar time. O brasileiro sabe é torcer. O brasileiro sabe é ser apaixonado e ter muita paixão, profunda paixão, por uma coisa chamada futebol. E aí, irmãos e irmãs, eu quero nessa noite contar uma história que tem tudo a ver com essa paixão de brasileiro. Quero começar dizendo, pastora, que eu não sou corintiana. Que eu sou pregadora da palavra. Então, a irmã não vai poder me expulsar daqui. Tenho toque de poder. E não vai poder me expulsar daqui. Mas a história, meninos, começou a acontecer no ano... Essa história que eu vou contar agora aconteceu no ano de 2008. Há 16 anos atrás. Vocês ainda nem tinham nascido. Mas aconteceu em 2008. 16 anos atrás. Presta atenção para você entender. A história nos conta que naquele ano de 2008, o Esporte Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista, aconteceu um negócio com ele pela primeira vez em toda a sua história. O Corinthians, quem sabe, foi rebaixado. Você é corintiano? Você é corintiano? Rapaz, o que eu vim fazer aqui? Você é flamenguista ou você é corintiano? Então tá bom. O Corinthians foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E aí você imagina uma coisa, uma torcida que é conhecida como fiel corintiana. Decore essa palavra. Ela é conhecida como fiel corintiana. Essa torcida faz o maior estardalhaço, porque, junto com a do Flamengo, dizem, é a maior torcida, uma das maiores torcidas do Brasil. É uma torcida que pega de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. E ela é conhecida como fiel corintiana. Aí o que acontece, igreja? Em 2008, aparecem, então, umas camisas com o símbolo do Corinthians, mas escritas assim: eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. A segunda frase, onde você for, eu estarei. E aí vai, um monte de frases. Mas uma coisa que chamou muita atenção é que essa situação do Corinthians muda o contexto à sua volta. As televisões naquela época não passava jogos da 2ª divisão, só da 1ª. Nas grandes TVs, Globo, SBT, só passavam os jogos da 1ª divisão. Agora o Corinthians vai para a 2ª, as TVs mudam a história. Começam a passar jogos da 2ª divisão. Mudam o horário da sua programação.
mudam o horário da sua grade de programas só para ter a chance de passar o jogo do Corinthians, porque agora ele estava na segunda. E aí vai acontecendo que aparecem as camisas, aparecem as emissoras, os torcedores cada vez mais fanáticos, cada vez mais loucos, acompanham para onde for, entra em tudo quanto é interior, faz de tudo quanto é troço para não abandonar o time. Irmãos e irmãs, as situações são tão sérias que a história de um torcedor que na hora que ele descobre que o time caiu para a segunda divisão, ele fica tão irado que ele senta a mão na boca e quebra os 2 dentes da frente. Os próprios dentes, não é o dente dos outros, não, os próprios dentes da frente. De tanta paixão, de tanto amor. E aí, nesse contexto, presta atenção que agora para você entender que eu não estou aqui falando de futebol, esse contexto aparece um cântico, aparece uma canção, aparece um hino. E o corintiano vai poder dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. O hino diz assim, presta atenção. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Eu canto até ficar rouco. Eu morro por ti, Corinthians. Eu canto para te empurrar. Vamos, meu timão. Vamos, meu timão. Não para de lutar. Estou certo ou estou errado? Agora eu quero que você ouça devagar de novo. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Eu canto até ficar rouco. Eu morro por ti, Corinthians. Eu canto para te empurrar. Vamos, meu timão. Vamos, meu timão. Não para de lutar. E aí, igreja, no ano seguinte, o Corinthians ganha na segunda divisão e volta para a primeira. Sobe para os grandões. Vem para a primeira divisão. Presta atenção. Então, nasceu outra camisa, nasceu outra faixa, nasceu outro slogan. Psiu. Até Deus é corintiano. Deus é fiel. Lembra que eu falei o nome da torcida? Qual era o nome da torcida? Fiel corintiano. E aí o nome é assim. Até Deus é corintiano. Deus é fiel. Abra a palavra do Senhor comigo. Nós vamos ler alguns versículos e você vai poder me acompanhar. Vamos lá. O primeiro versículo que nós vamos ler está em 1 Coríntios, está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 26 a 29. Vamos passear um bocadinho na Bíblia hoje. Isso aí, muito bem. Isso. Muito bem. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Está aqui. Leia junto comigo para você não dormir. Vai, igreja. Porque... Não é assim que a cura lê, não. Não é assim que a cura lê, não. A cura lê. Vamos embora. Porque vede, irmãos... 27. Mas Deus escolheu. Mas Deus escolheu. Para. Continua. E Deus. Muito bem. Muito bem. Vai continuar aí só o versículo 18 desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 1, 18. Vamos lá, igreja. Diga comigo, porque a palavra da cruz, porque a mensagem da cruz, porque o ensino da cruz, porque é o que a cruz nos mostra, agora enche a boca, é loucura para os que morrem, é loucura para os que perecem,
É loucura para os que estão distantes de Deus. Agora enche a boca, diz: é loucura. É loucura para os que se perdem. Agora põe a mão no seu coração e diz: mas para nós, que somos salvos, a loucura da cruz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, agora fala bem alto: é poder de Deus. A loucura da cruz é poder de Deus. Vira. A Bíblia não, vira a Bíblia não, que vocês estão na tela. 1 Coríntios 4, versículo 10. 1 Coríntios 4, 10. Nós vamos ler o versículo todinho, depois nós vamos voltar e repetir o comecinho, o começo do começo. Então vamos lá, vai igreja. Nós somos por. Aqui tem um bando de louco por Jesus Cristo. Eu canto até ficar rouco. Eu morro por Jesus Cristo. Eu canto para te animar. Empurrar não. Eu canto para te animar. Vamos, congregação. Vamos, congregação. Não pare de adorar. Amém, igreja? Então diga: aqui tem um bando de louco. Louco por. Então, quero te avisar, corintiano, que você não é nem um pouco criativo. Paulo já fala isso desde a carta aos Coríntios. Como é que você chama? Você está perdido comigo, Luiz Felipe. Você está perdido, Luiz Felipe. Porque eu ia falar assim: eu sempre te amarei, onde estiver estarei. Mas não vou cantar isso. Não vou em respeito aos outros que estão aqui. Mas aqui tem um bando de louco. Mas esse louco é por amor a Cristo. Glória a Deus. Então diga comigo: aqui tem um bando de louco. Louco por Jesus Cristo. Eu canto até ficar rouco. Eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Diga comigo: nós somos loucos. Agora diga com toda a força que você conseguir: por amor de Cristo. Do 0 quilômetro. Nós somos. Futuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós somos loucos por amor de Cristo. Futuca, fala: nós somos loucos por amor de Cristo. Nós somos loucos por amor de Cristo. Fala. Nós somos loucos por amor de Cristo. Não existe maior loucura da pregação do que a loucura que a palavra de Deus nos mostra. A mensagem da cruz. Essa é a mensagem da loucura do amor de Deus por nós. Então, eu quero nessa noite que você saia daqui com uma nova perspectiva de amor a Deus. Que você saia daqui com uma nova perspectiva de loucura por Deus. Não essa loucura que não tem sentido ou não tem nenhum tipo de explicação. Mas a loucura que arde o nosso coração. Que enche o nosso coração. Porque esse mesmo Deus que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que eles eram loucos por amor a Cristo, é o Deus que está neste lugar. É o Deus que nós estamos cultuando nessa noite. É o Deus que nós estamos declarando: esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E nós somos loucos por amor a Cristo. Amém, igreja? Mas se você pensar bem, é meio doido você crer na palavra de Deus. É meio doido você crer na palavra de Deus. É meio louco você obedecer a Deus. Quando eu começo a olhar desde o Antigo Testamento, olha que coisa mais estranha. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel estava cativo no Egito, estava escravizado no Egito, preso no Egito por
400 anos, e nesses anos, esmagado pelas sandálias, pela opressão, pela angústia, pela malvadeza dos egípcios. E a palavra do Senhor nos diz que Deus levanta um homem chamado... Quem está comigo, quem está comigo? Deus levantou no Egito um filho dele chamado... Muito bem, chamado Moisés. E torna Moisés líder do povo de Deus. E depois de pragas, depois de muita manifestação de milagre, Deus, com a sua mão poderosa, tira o povo de Israel do Egito. Pouquinho tempo depois de caminhada. Pouquinho tempo depois de caminhada. Eles estão diante de um mar. Atrás deles vinha o exército de Faraó, que ficou... por que a gente foi fazer isso? Por que nós fomos deixá-los embora? Por que a gente permitiu? Que doideira, quem vai trabalhar para nós agora? Quem vai ser escravo aqui? E aquele que vem agora atrás deles, e o povo está diante do mar, e atrás deles, o exército de Faraó. E Deus dá uma ordem. Olha que ordem mais doida, gente. Olha que ordem mais louca. Deus dá uma ordem assim: Moisés, diga ao povo de Israel que... como é que marcha? Como é que você marcha com um marzão besta aqui na frente? Como é que marcha? Como é que marcha? Mas qual foi a ordem de Deus? Diga de Israel. Agora você já ensaiou, então agora você pode falar. Diga ao povo de Israel que marcha. Diga ao povo de Israel que marcha. Como é que é a ordem? Diga ao povo de Israel que marcha. Marchar seria o quê? Seria ir para dentro do... E o que acontece quando você vai marchando para dentro do mar? Morre afogado. Mas grande e fiel é o Senhor, meu Deus. Grande e fiel é o Senhor Criador. Ele dá uma ordem a Moisés. Ele fala, levanta a sua vara. Levanta a sua vara. E faz o que com o mar? Dá uma ordem. Isso é coisa de maluco, gente. Isso é coisa de maluco. Dá uma ordem ao mar. E qual foi a ordem? Mar. E a palavra do Senhor nos diz que o mar se abriu. O povo passou a pés enxutos. Pensou? Você chegar na frente do mar e alguém dizer, fala aí. E ele fala, abre mar. E o mar abre. Só por obediência. E só pela fé num Deus maravilhoso de poder. Depois de um tempo, depois de 3 dias, o povo passou. Todo o exército de Faraó foi derrotado, ficou no mar, o povo passou a pés enxutos, nenhum problema, passaram todos a pés enxutos. Depois de 3 dias começaram a caminhar, e começaram a ter sede, e começaram a ter sede. E a palavra do Senhor nos diz que eles chegaram num lugar que tinha água, mas só que a água era tão amarga, a água era tão venenosa, a água era tão ruim, a água era tão cheia de dengue, que eles não podiam beber. Aí Deus dá uma ordem. A primeira ordem que a gente começou a falar da história, Deus mandou Moisés fazer o quê? Dar ordem para o mar se abrir. Então fala comigo, deu ordem para o mar se abrir. Agora olha a segunda ordem. Deus fala assim com Moisés. Está vendo essa árvore que tem aqui pertinho da água? Corta essa árvore e joga lá na água. Gente, eu tenho filho, gente, eu já tive criança, gente. Vocês já tiveram, um monte de gente aqui já teve filho, já teve criança. Como é que você vai poder... Eles estavam com o quê? Eles estavam com sede. Eles estavam com o quê? É para falar. Se você não falar, você vai dormir. Eles estavam com sede. Quem está com sede precisa de... então era para Deus ter feito aparecer uma cachoeira, não era? Apareceu uma cachoeira, ele tem poder para isso. Não, Deus manda que Moisés jogue uma árvore na água. E a palavra do Senhor nos diz que na hora que aquela árvore tocou a água, as águas amargas viraram doces. Diga comigo, uma árvore na água. Água amarga, muito
muito amarga, enche a boca, muito amarga, se transformou em doce. Só um Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. E a gente acha que isso é doideira. O povo continuou, ficou 40 anos no deserto, continuou caminhando, papapá. Quando chegou o tempo de o povo entrar na terra, agora Moisés já tinha morrido, o líder era Josué, Deus dá uma ordem para Josué. Fala assim, Josué, eu quero que todas as cidades vão ser tomadas. As cidades serão tomadas. Eu vou levantar o meu nome neste lugar. Vou mostrar o Deus poderoso que eu sou. Vou mostrar quem é o Deus de Israel. Vou mostrar que povo é esse. Então, a primeira cidade que ia ser tomada era uma cidade totalmente fortificada. Os seus muros eram um negócio de maluco, de tão grandes, de tão largos. Deus dá uma ordem a Josué: ninguém vai pegar dinamite, ninguém vai pegar bomba atômica, ninguém vai pegar foguete, ninguém vai... Mais o quê? Bomba atômica, foguete, mais o quê? Granada. Ninguém vai pegar nada disso. Meninos, vocês não estão comigo não, meninos? É para vocês falarem, pelo amor de Deus. Vamos lá, é para falar. Não vai pegar nada disso. Não quero saber de bomba atômica, não quero saber de granada, não quero saber de tiro, não dá nada. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer o povo passar em volta da muralha. O povo vai andar em volta da muralha. Que coisa de maluco. A gente não ia tomar a cidade? Não, nós vamos passar. 6 dias. Passou a primeira vez no primeiro dia. Passou a segunda vez no segundo dia. Passou a terceira. 6 dias. No 7º dia, Deus dá uma ordem. Olha, quando vocês passarem agora, vocês vão fazer essa mesma rodada aqui 7 vezes. E na última vez, vocês vão gritar. Vocês vão gritar. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Chegar na frente daquela muralha e ficar assim, gritando. Gente, olha que coisa. Parece loucura. A palavra do Senhor nos disse que eles rodearam a cidade, fizeram exatamente do que Deus mandou. E aí, na última vez, eles gritaram. Precisou de bomba atômica? Precisou, igreja? Acorda, igreja. Precisou de bomba atômica? Precisou de granada? Precisou de R15, R16, não sei como é que é o nome dos trecos lá? Precisou? Não! Eles precisaram do poder de Deus. Eles precisaram única e exclusivamente do poder de Deus. E aí, quando eles gritaram, as trombetas soaram, o que aconteceu, igreja? Não é assim que conta isso não. Não é assim que conta isso não. O que aconteceu, igreja? Poxa, ninguém ali de trás escutou. Não é assim que fala do poder de Deus. É com vontade, é com força, é com vigor. O que aconteceu, igreja? As muralhas caíram. De novo. Não, só os homens agora, só os homens. Agora vocês vão ouvir um show. Agora vocês vão ouvir. Só as mulheres. As muralhas caíram. As muralhas vieram ao chão. As muralhas caíram. E o povo, sem uma bomba atômica, sem uma arma de guerra, só pelo poder de Deus. Ai, irmãos, é uma loucura crer nesse Deus. E aí, eu podia escolher aqui um montarão de exemplos. Mas eu vou escolher umzinho, e é meu último exemplo agora, é porque quem me convidou hoje para vir aqui foi Daniel, então eu lembrei do Daniel da Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que, a pastora Marta também, mas ele que ligou para mim. A palavra do Senhor diz que Daniel orava, buscava a face do Senhor. Quantas vezes ao dia? Ei, que gente para falar baixinho. Quantas vezes ao dia? 3. Como é que é? 3 vezes ao dia. E o rei Dario, trapaceado por aqueles do palácio, do governo, que não amavam Daniel, pelo contrário, que odiavam a Daniel, fazem uma lei. Olha a lei, rei, agora todo mundo tem que se prostrar só diante do Senhor. Do Senhor, rei, só diante do Senhor, rei. E quem não fizer isso,
Olha, rei, olha que coisa maravilhosa. O senhor manda jogar na cova dos leões. Os leões estão lá famintinhos da Silva. Eles estão lá famintos. Joga na cova dos leões. Daniel decidiu, o que, igreja? Decidiu decidiu e não ao rei. Porque era um absoluto de Deus, é um absoluto de Deus. A palavra do Senhor diz que a glória dele ele não divide com ninguém. E a adoração é só ao nome do Senhor. Então, ele fez isso, ele desobedeceu ao rei. Os amigos viram, correram para dizer, olha lá seu amiguinho, olha lá seu queridinho. Ele continua orando ao Deus dele. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas o Deus loucamente maravilhoso que nós cultuamos, totalmente grande, fiel e poderoso que nós cultuamos e amamos e adoramos, diz a palavra. Fez o que, igreja? Fechou. Faz assim, igreja, fechou a boca de leões famintos. Fechou a boca de leões, famintos. E na manhã, jogaram Daniel, na manhã seguinte, o rei, vou lá, quem sabe, né? Quem sabe, ele vivia dizendo tanto desse Deus dele, quem sabe Deus o livrou. E aí ele chega lá na cova, ele não sabe o Deus que Daniel servia, ele não conhecia o Deus que Daniel servia. Ele fala, Daniel, por um acaso, será, quem sabe, será que aquele Deus que você serve não te livrou, não cuidou de você, não deixou que passasse um leãozinho assim para lá e não visse você? Será que esse Deus não fez isso? Aí Daniel lá de dentro diga, rei, vive para sempre. Deus que eu sirvo, Deus que eu sirvo, Deus que me prostro, Deus que eu adoro, Deus que é o Senhor da minha vida, me livrou da boca dos leões. Irmãos e irmãs, esse é o nosso Deus. Mas nenhuma loucura, nenhuma história, eu podia continuar falando aqui, muitas e muitas, todas as histórias que aqui estão registradas na palavra, mas nenhuma loucura é maior do que a mensagem da cruz de Cristo, A palavra nos diz que Deus amou você de tal maneira, que enviou o seu Filho único, unigênito, especial, o seu Filho único, para pagar o preço que um dia, lá no início da criação, lá no jardim, os nossos pais optaram em desobedecer. E porque desobedeceram, deram o trono da vida deles ao inimigo, deram o trono da vida deles ao diabo, deram o trono da vida deles, aquele que nada tinha feito por eles, aquele que nada tinha comprado por eles, aquele que nunca fez nenhuma bondade por eles. Mas com o pecado veio a morte. E o Senhor levanta o seu Filho. E nós cantamos aqui tantas vezes, tantas frases dizendo isso. Traz o seu Filho em figura humana. Ele vira gente. Jesus, o amor de Deus, a pessoa de Deus, o Deus conosco, vira gente. Vira carne, vira osso, vira músculo. E vem habitar no meio de nós. Cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor por mim e por você. É essa a maior loucura da cruz. É por isso que nós lemos que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que se afastam, porque você vai entender. Eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. Eu não sei quantos filhos você tem no coração, na vida, se você gerou, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não daria meus filhos por ninguém.
Eu não daria a minha vida. Pelos meus filhos, sim, mas por estranhos, não. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, que o Filho amado de Deus, Deus enviou o seu Filho amado para fazer com que o meu lugar, a minha morte, a minha culpa, aquilo que eu tinha que pagar, fosse plenamente pago por Ele. E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você crê nisso? Quanto você crê nisso? Nós muitas vezes olhamos o sacrifício de Jesus, uma cena da TV, uma cena do filme, eu gosto tanto da série, e a gente olha como se não afetasse, como se não fosse por mim, como se não fosse por você. Eu quero nessa noite, diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor que nós servimos, declarar com todo ardor, declarar com toda força, foi por você. Foi por você. Deus provou a tal ponto o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós pecadores, sendo nós falhos, sendo nós loucos pelas coisas deste mundo, sendo nós loucos pelas ofertas que o diabo ofereceu, como ofereceu aos nossos pais e nos oferece a cada dia, nós mesmos sendo loucos, Deus provou o seu amor para conosco e enviou Jesus para que eu e você tivéssemos toda a culpa, todo o pecado, toda a separação, crucificado na cruz. E crucificado na cruz, eu e você recebamos a vida que está em Cristo Jesus. Sabe por que isso? Por algo que a gente cantou tantas vezes aqui. Por causa que Ele nos ama. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém. Ninguém tem maior amor do que esse. Nem os seus pais que te amam tanto. Nem os seus filhos que te amam. Nem essa igreja que te ama. Nenhum de nós que amamos uns aos outros. A palavra do Senhor nos diz que ninguém tem maior amor do que esse. O amor do Senhor Jesus. Por isso que nessa noite, o meu desejo, a minha oração, é que você experimente diante de Deus, você abra seu coração e fale assim: Senhor, em nome de Jesus, me faça entender esse maior amor, me faça entender esse teu amor. Muitos de nós, irmãos e irmãs, muitos de nós, temos passado momentos de muita dificuldade nos tempos de hoje. Nós temos visto famílias cada dia mais estranguladas, cada dia filhos mais rebeldes, cada dia relacionamentos tremendos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre pessoas da mesma família. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa muito amada, que trabalha exatamente com a área de crianças que passam por situações de serem retiradas das suas famílias e serem levadas para o acolhimento. A quantidade de violência que as nossas crianças têm sofrido dentro das suas próprias casas. A quantidade de violência que as mulheres têm recebido dentro das suas próprias casas. A quantidade de homens que têm recebido violência dentro das suas próprias casas. Nós temos vivido um tempo em que você liga a televisão, a primeira notícia que vem é o feminicídio que aconteceu há 2 horas atrás, aconteceu às 4 horas da manhã, aconteceu na madrugada de ontem, aconteceu no dia de ontem. Se tornou uma repetição tão grande dessas mesmas notícias, que o coração da gente nem se sente afetado mais por elas. Meu Deus, que doideira, que loucura isso. A gente muitas vezes o nosso coração já está tão anestesiado, já está tão calcificado, já está tão embrutecido, a palavra correta é essa, tornado bruto, está tão bruto que a gente não sente mais, E aí, tá bom, a gente vai entender, Mas a palavra do Senhor nos diz, igreja, Deus tem nos chamado para nós fazermos a diferença nesse tempo, a diferença nessa geração, a diferença nessa cidade que hoje já é conhecida pela sua violência. Deus tem nos chamado a mim e a você
para fazer com que as pessoas não sejam afetadas simplesmente pelas más notícias, mas que sejam afetadas e transformadas pela boa nova do Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus morreu por você. Porque Jesus morreu por mim. E nessa noite, eu quero te convidar a você fazer algo aparentemente louco, aparentemente cheio de loucura, aparentemente fora da concepção humana. Você simplesmente abrir o seu coração e dizer: Senhor, vem ficar comigo, vem habitar em mim, venha transformar a minha vida. Jesus, eu recebo o maior presente que o Senhor fez, que é me dar a sua vida em resgate à minha. O Senhor comprou a minha vida pela sua. É uma coisa que aparentemente é maluca, é meio contrária assim, à nossa concepção humana. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele e aquela que se chegam ao Senhor, Ele de modo algum lança fora. Se você se achegar ao Senhor e se entregar a Ele, Ele diz a palavra, Ele vai fazer uma festa no céu. Porque a maior festa no céu por um pecador, por uma pessoa que se volta a Ele, do que os 100, os 99, os 1.000, os 3.000, os milhões de justos que já estão no seu reino. Deus quer você, Deus quer você, Deus quer você, Deus quer você. E essa é a maior loucura que você pode imaginar, mas que é totalmente acessível e grandiosa para a sua vida. Ouça a letra desse hino, mesmo que você já saiba, mas ouça. E eu quero que enquanto eu estiver cantando, você possa, prestando atenção nesse hino, você também possa fazer dele a sua oração. Não preste agora atenção em mais ninguém que está à sua volta. Obrigada, querido. Não preste mais atenção. É você e Deus. É o seu coração e Deus. É só você e Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você agora. Os olhos do Senhor estão direcionados a você. Você pode até pensar que era para outra pessoa que sinta ao seu lado. Não, mas agora é para você. E ouça essa palavra. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé, logo ali os meus olhos abri. Desde agora na luz desejo andar. Eu andei e perdido, vaguei longe, longe do Senhor Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por
suportar. Pela fé, logo ali os meus olhos abri. Desde agora na luz desejo andar. Houve um dia em que vi meu pecado e senti sobre mim a espada da lei. Eu então pude crer e em Jesus me esconder, e refúgio seguro nele achei. Oh, feliz foi então este meu coração, conhecendo a grandeza do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé, logo ali os meus olhos abri. Desde agora na luz desejo andar. A cruz do Senhor está diante de nós. Muito mais do que isso. Muitos no tempo de Jesus foram mortos na cruz. Muitos. Porque a cruz, diz a palavra, era para os maiores. Para os maiores. Eu quero falar uma palavra mais difícil do que vilões. Mais difícil do que vilões. Era para aqueles, os mais malvados, os piores, os chamados piores elementos da terra. Era para aqueles assassinos, era para aqueles estupradores, era para aqueles que nunca poderiam continuar vivendo na sociedade e eram levados à cruz. Tanto que a Bíblia diz que maldito é aquele que subia à cruz. Mas a palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito por amor a mim e por amor a você. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito por amor a mim e por amor a você. E a palavra diz que ele não abriu mão. Ele tinha poder para descer da cruz, tinha poder, mas ele não fez isso. Sabe por quê, igreja? Presta atenção. Porque muitos foram crucificados, mas só um ressuscitou. Diga comigo, muitos foram crucificados, mas só um ressuscitou. E esse quem ressuscitou é Jesus de Nazaré, o Senhor nosso. Por isso, foi na cruz, aonde eu vi o meu Jesus, o castigo por mim suportar. Eu agora posso crer e em Jesus me esconder. E refúgio, e alegria, e tranquilidade, e acolhimento, em amor, dele eu posso receber. Eu não sei como está o seu coração agora, mas eu gostaria de orar por você. Eu não sei quantas vezes você já pensou em entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite, e eu desejo, diante do altar do Senhor, que eu e você, possamos declarar na presença do Senhor: Senhor, eu quero ao Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, como nós cantamos. Só o Senhor tem vida para a minha vida, como nós cantamos. Só o Senhor pagou o preço pela minha vida.
Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Ninguém vai